Era uma vez, em 1856, em uma pequena cidade, chamada Freiberg, no antigo Império Austro-Húngaro, que nasceu um menino que mudaria para sempre a forma como a humanidade entende a mente. Seu nome era Sigismund Shlomo Freud. Ele nasceu em uma família judia, em uma época marcada por profundas transformações sociais, científicas e políticas, mas também por preconceito, exclusão e tensões religiosas. Seu pai, Jacob Freud, era um comerciante de lã, um homem mais velho, sério, rígido e marcado por dificuldades financeiras. Jacob havia enfrentado fracassos nos negócios e carregava uma sensação constante de instabilidade. Isso fez com que a família se mudasse várias vezes, buscando melhores condições de vida. Essa instabilidade marcou profundamente Freud, que desde cedo desenvolveu uma necessidade intensa de controle e organização. Sua mãe, Amália Freud, era muito mais jovem que o marido, viva, afetuosa, ambiciosa e extremamente ligada ao filho. Desde cedo, dizia que Sigmund estava destinado a algo grande. Chamava-o de seu pequeno gênio. Freud cresceu sob esse olhar especial, essa expectativa silenciosa, que mais tarde influenciaria suas reflexões sobre amor, idealização, desejo e dependência emocional. Na infância, Freud era quieto, observador e introspectivo. Não era expansivo nem brincalhão. Preferia o silêncio, os livros e a reflexão. Enquanto outras crianças corriam, ele observava. Enquanto falavam, ele escutava. Desde cedo demonstrou facilidade com línguas, leitura e escrita. Ainda criança, mudou-se com a família para Viena, cidade que se tornaria o centro de sua vida intelectual e emocional. Viena era elegante e contraditória. Um lugar de ciência, arte e música, mas também de forte repressão moral. Falava-se pouco sobre sentimentos, desejos e conflitos. Tudo isso era empurrado para o silêncio. Foi nesse ambiente que Freud cresceu, aprendendo, mesmo sem perceber, que aquilo que não pode ser dito encontra outras formas de se manifestar. A forma como Freud aprendeu a observar o silêncio explica toda a psicanálise. Na adolescência, Freud se destacou como um aluno brilhante, extremamente disciplinado, competitivo e ambicioso. Sabia que, por ser judeu, precisaria ser 2 vezes melhor para ser reconhecido. Não aceitava a mediocridade. Queria deixar uma marca no mundo. Ingressou na Universidade de Viena para estudar medicina. Mas logo ficou claro que seu interesse não era apenas curar corpos. Durante os estudos, mergulhou na neurologia. Passava horas estudando nervos, cérebro e reflexos. Acreditava que ali encontraria todas as respostas. Porém, algo começou a incomodá-lo profundamente. Atendia pacientes que sofriam intensamente, mas cujos exames não mostravam nenhuma alteração física. Havia dores, paralisias e angústias, sem causa aparente. Como explicar um sofrimento que não se vê? Como tratar uma dor sem ferida? Essa pergunta abriu uma fissura no pensamento médico tradicional e mudou o rumo da vida de Freud. Na juventude adulta, Freud enfrentou sérias dificuldades financeiras. Seu casamento com Martha Bernays foi adiado diversas vezes porque ele não tinha condições de sustentá-la. Suas cartas dessa época revelam angústia, medo de fracassar e um desejo intenso de reconhecimento. Freud não se sentia seguro, duvidava de si mesmo. Foi nesse período que viajou para Paris e entrou em contato com estudos sobre hipnose. Observou que pacientes, ao falar, acessavam lembranças esquecidas e emoções reprimidas. Aquilo foi decisivo. Freud percebeu que a mente guarda conteúdos fora da consciência. Ao retornar a Viena, abandonou a hipnose e criou um método próprio. Em vez de induzir, passou a escutar. Deixava o paciente falar livremente, sem censura, sem julgamento. Aos poucos percebeu que os sintomas perdiam força quando a história era contada. Assim nascia a psicanálise. Freud não criou apenas uma teoria. Ele inventou uma nova forma de escutar o sofrimento humano. Freud se casou com Martha Bernays e teve 6 filhos. Trabalhava de forma exaustiva. Atendia pacientes durante o dia e escrevia durante a noite. Dormia pouco. Era extremamente exigente consigo mesmo
e com os outros. Marta foi seu grande apoio emocional, sustentando a casa e o marido nos períodos de rejeição e crítica. Entre os filhos, Anna Freud teve papel central. Tornou-se psicanalista e aprofundou os estudos sobre a infância. A relação entre pai e filha era intensa, intelectual e afetiva. Anna acompanhou Freud até os últimos anos de vida. Freud era um pai afetuoso, mas rígido. Precisava de silêncio absoluto para trabalhar. Qualquer ruído o irritava profundamente. Desenvolveu hábitos obsessivos, como horários fixos e caminhadas repetidas. Fumava charutos compulsivamente, mesmo sabendo dos riscos. Foi nesse período que formulou seus conceitos mais conhecidos: o inconsciente como depósito do reprimido, a identidade como fonte dos impulsos, o ego tentando equilibrar desejo e realidade, o superego impondo culpa e normas morais. Freud mostrou que a mente humana é um campo de conflitos constantes. Ele também estudou os sonhos e afirmou algo revolucionário: sonhos têm sentido. São a via de acesso ao inconsciente. Revelam desejos escondidos, medos e conflitos. Importante fique até o fim, porque Freud pagou um preço alto por dizer o que ninguém queria ouvir. As ideias de Freud escandalizaram a sociedade. Ele falou sobre sexualidade infantil, desejos reprimidos e conflitos familiares. Foi ridicularizado, chamado de louco e pervertido. Perdeu prestígio acadêmico e amigos. Sentiu-se isolado e incompreendido. Mesmo assim, persistiu. Freud acreditava que esconder a verdade causava mais sofrimento do que revelá-la. Pouca gente sabe que Freud analisou a si mesmo. Usou seus próprios sonhos, lapsos e lembranças como material clínico. Descobriu conflitos profundos, ambivalências e medos. Ele nunca se colocou acima da teoria. Pelo contrário, se incluiu nela. Freud era extremamente supersticioso. Tinha medo de viajar, medo de morrer jovem e uma obsessão com o número 62. Acreditava que morreria nessa idade. Esse temor o acompanhou por décadas. Mesmo compreendendo a mente, ele não estava livre da angústia. Também escreveu milhares de cartas. Nelas, apareciam dúvidas, ciúmes, vaidade, inseguranças. Freud era intensamente humano. Os últimos anos de Freud revelam sua relação com o limite e a dor. Com a ascensão do nazismo, Freud passou a ser perseguido por ser judeu. Seus livros foram queimados em praça pública. Ele foi interrogado e humilhado. Só conseguiu deixar Viena graças à ajuda de amigos influentes. A saída foi tardia e dolorosa. Freud já sofria de câncer na mandíbula, caçado por décadas fumando charutos. Passou por mais de 30 cirurgias. Sentia dores constantes, dificuldade para falar e se alimentar. Mesmo assim, continuou escrevendo e pensando sobre o sofrimento humano. Em Londres, já debilitado, manteve lucidez e humor irônico. Refletiu sobre a agressividade humana e formulou a ideia da pulsão de morte, afirmando que o ser humano também carrega uma tendência à autodestruição. O desfecho da vida de Freud é tão simbólico quanto sua obra. Freud morreu em 1939, aos 83 anos, em Londres. Sua morte foi tranquila, assistida por um médico de confiança. Ele partiu consciente do impacto profundo que deixou no mundo. Seu legado atravessou gerações. Influenciou a psicologia, a educação, a arte, o cinema, a literatura e até a linguagem cotidiana. Freud nos ensinou que o sofrimento fala, que o silêncio grita e que ser escutado transforma. Talvez sua maior contribuição tenha sido nos ensinar a escutar. Escutar o outro, escutar a si mesmo. Mostrar que ninguém é totalmente transparente para si. Se você chegou até aqui, percebeu que essa não é apenas a história de um homem, mas a história de como aprendemos a olhar para dentro sem medo. Freud foi amado, odiado, criticado e admirado, mas nunca ignorado. E enquanto houver alguém tentando entender seus sonhos, seus conflitos e suas dores, Freud continuará vivo. Gostou? Curte e compartilhe. Segue nosso canal para mais fofocas no divã. Assinado
O terapeuta